Meus amigos, venho nesse vídeo refletir um pouco com vocês sobre algumas coisas. Eu vou te dizer o que não te dizem. O que não te dizem por aí. O que talvez as pessoas nunca te falaram ou outros canais não te dizem realmente. Bem, esse canal aqui tem como uma obrigação fazer pessoas acordarem, despertarem para a realidade espiritual, despertarem para a sua verdadeira essência, para a sua verdadeira realidade. Por isso, a gente precisa aqui revelar, precisa tirar o véu sobre muitas questões. E muitas vezes eu sei que isso é uma tarefa árdua. É difícil para mim trazer temas que tenho que revelar alguma coisa para vocês. Imagina para vocês ao se depararem com temas revelados, desnudos de muitas questões. Mas é uma das obrigações do canal, além de consolar, de ajudar, principalmente esse canal é voltado para a criticidade, para o pensamento crítico, para a reflexão mais ampla e profunda, para a abertura da consciência, a expansão real de consciência. E a expansão real de consciência traz para nós, muitas vezes, uma certa dor, uma certa decepção, uma certa frustração por perceber a vida como ela é, a realidade como ela é aqui na Terra, as coisas como se dão nesse planeta que nós estamos e o que nós devemos fazer individualmente e buscando grupos, agrupamentos, coletividades e tentando ajudar a que mais pessoas consigam despertar mais rápido. Porque é verdade que cada pessoa tem seu tempo, mas também é verdade que cabe a algumas pessoas que já deram alguns passos a mais influenciar positivamente, orientar, convidar, chamar para que essas outras pessoas também despertem mais rápido, não é? Bem, uma das coisas que eu queria falar logo de primeira é que não é verdade que a gente precisa sofrer o tempo todo. Não é verdade. O que acontece é que nós estamos de fato num planeta ainda dos mais atrasados, se não o mais atrasado e o que existe ainda o maior grau de sofrimento. O maior grau de dor e sofrimento é aqui. Ou seja, se você nasce neste planeta, você inevitavelmente vai passar por dores e sofrimentos. Mas essa quantidade de dores e sofrimentos pode ser reduzida, pode ser diminuída para alguns a partir do momento que a gente vai ganhando vivências, experiências, ganhando maturidade espiritual. E ao ganhar maturidade espiritual, os eventos da vida vão ter um peso menor para nós. Os eventos dolorosos e os sofrimentos da vida vão ter um peso menor. Nós vamos sofrer menos, vamos nos abalar menos e vamos nos impactar menos com as questões. Além disso, vamos atrair menos problemas para nós, porque vamos estar com uma sabedoria maior. Quanto mais sabedoria, menos a carga de dificuldades, problemas e eventos que possam abalar nossas estruturas. Essa é uma outra questão interessante. Então, aqui a gente tem que aprender a não fazer uma apologia do sofrimento, como muitas religiões fazem, como as igrejas fazem, como a maioria dos padres, pastores fazem, como sacerdotes em geral fazem a apologia ao sofrimento, que tem que sofrer e que sofrer é bom, que sofrer é maravilhoso. Não é. Temos que aprender que aprendemos também com o sofrimento, ou seja, temos que aprender que também aprendemos com o sofrimento. É verdade. O sofrimento nos ensina, mas
não significa dizer que eu só posso aprender pelo sofrimento. Eu posso aprender também pelas coisas boas. Eu posso aprender pelo amor, pelas coisas suaves, pela comoção, pelos bons exemplos, né? Então, esse é um ponto. Eu posso aprender também pelas minhas vitórias, pelas alegrias, pelas coisas fantásticas que acontecem em minha vida. Eu posso aprender pelas ajudas espirituais que recebo, pela proteção espiritual, pelos ensinamentos que os espíritos nos dão, sem precisar que haja um sofrimento. Aqui, outra coisa também importante a se dizer é que nós estamos vivenciando na Terra um momento muito sério em que aqueles médiuns mais ostensivos estão psicomatizando muito suas ansiedades, suas preocupações, seus medos. E todo ser humano tem algum grau de ansiedade. A ansiedade, ela é necessária, inclusive, porque sem ansiedade, entenda, a ansiedade positiva, sem o grau de ansiedade positivo, nós não sairíamos de casa, nós não teríamos projetos, planos, nós não faríamos alguma coisa para melhorar as condições, melhorar a nossa vida, para buscar novas ideias, planos, nós não teríamos motivação. Então a ansiedade, ela inclusive nos motiva para viver, para realizar, para buscar, para fazer a vida ter sempre sentido e sempre ter um propósito. Então assim, a ansiedade em si, ela em um determinado grau de normalidade, digamos assim, ou essa palavra normal, normalidade eu não gosto muito de usar, mas ela em um determinado grau, ela é positiva e necessária. Então o problema não é cortar a ansiedade, mas é equilibrar a ansiedade, para que ela exista até esse determinado ponto de que ela é necessária para o nosso viver, para o construir, para o realizar, para o pensar, para ter aquele friozinho na barriga, assim, de esperar uma coisa, de estar contando as horas por outra, mas isso dentro de um padrão que não é um padrão patológico, que vale adoecer, né? Não é algo que vale adoecer. Da mesma forma, o medo. O medo também é necessário. Um ser humano desprovido do medo, ele vai correr muitos riscos e ele, consequentemente, vai correr o grande risco de desencarnar antes do tempo, de passar por várias situações dolorosas, porque ele vai ser uma pessoa sem a prudência. Uma pessoa imprudente, ela vai sofrer mais. Ou seja, a pessoa não ter nenhum tipo de medo, nenhum grau de medo, vai torná-lo imprudente, vai torná-lo insensato. E uma pessoa insensata, imprudente, uma pessoa que não dosa, que não mede suas atitudes, que não procura pensar melhor antes de fazer suas coisas e que se torna, em tese, muito destemido, muito corajoso, ela esquece de que um determinado grau do medo é necessário para a nossa prudência. Claro, claro que sim. A gente vê isso até nos grandes lutadores, nos grandes campeões de boxe. Enfim, a gente vê isso no Rock Balboa, né? A gente vê isso nos grandes mestres, lutadores, esportistas, enfim, todo mundo tem medo. Todos têm medo, né? Todos têm medo. Essa aqui é uma grande realidade. Todos têm ansiedade, mas isso dosado dosado da maneira correta, não há problema nenhum. Não há problema nenhum se estando dosado da maneira correta. Então, é necessário ter uma dose de medo. Essa dose de medo vai servir como cautela, como prudência, como sensatez, para que nós também não façamos coisas que não possam nos dar uma devida proteção, retaguarda, tomar atitudes impensadas, tomar atitudes que vão nos prejudicar. Então veja que o problema não é acabar com a ansiedade,
e acabar com o medo. O medo, ele deve existir numa determinada dose. A ansiedade deve existir numa determinada dose, tá? Agora, o problema é que nós vivemos numa ansiedade onde tudo faz com que a gente tenha medo. As religiões trabalham com medo. A mídia trabalha com medo. A imprensa, a mídia corrompida quer nos incutir medo. As religiões querem nos incutir medo, não é? Os programas sensacionalistas querem nos incutir medo. Os programas policiais sensacionalistas querem nos incutir medo. A política quer nos incutir medo. Os poderosos querem nos incutir medo. Então é o medo exacerbado, que gera ansiedade exacerbada e as preocupações exacerbadas, né? Todo mundo tem algum grau de preocupação também. Impossível viver na Terra sem nenhuma preocupação. Claro que não é salutar a gente viver pensando num futuro e esquecer o presente, sempre preocupado, sempre com essa ocupação antecipada de fatos, de pensamentos, de sempre pensando em coisas que podem acontecer, que podem ser ruins. Isso não é bom. A preocupação não é uma coisa interessante. Agora, todos nós a temos em algum grau também. A temos em algum grau, por mais elevados espiritualmente que sejamos. Aquele que diz que não tem preocupação nenhuma com nada está mentindo, porque ninguém foge da condição humana. Todos que estão aqui podem ter vindo de Marte, de Júpiter, de Andrômeda, de várias outras galáxias. Todos têm medo, todos têm ansiedade, todos têm preocupação, mas isso deve ser dosado. Um grau de preocupação em que você contém essa preocupação em nome de sua saúde e em nome da sensatez de perceber que a preocupação não vai levar a nada e que a preocupação não vai resolver os problemas e vai provavelmente atrair para você questões psicossomáticas. Nós temos no momento vários médiuns adoecendo, vários médiuns com muitos problemas de saúde por conta de questões psicossomáticas, frutos principalmente de ansiedade, preocupação e medo, gerando nas pessoas isso: ansiedade, preocupação e medo, que faz você sentir no seu corpo enfermidades que não existem, faz você atrair para seu corpo enfermidades, faz você sentir dores, mal-estar, problemas que na realidade são obras da sua cabeça, da sua mente, que na realidade, ao fazer exames, se contasta que não tem nada. Contestado que não tem nada. Então é importante a gente saber dosar tudo isso, né? Uma outra questão que eu queria dizer para você é de que muitas vezes a gente, quando uma mãe desencarna, a gente é muito próximo, muito apegado da mãe, tem um amor muito grande pela mãe, ou um pai, ou um tio, ou uma irmã, um irmão, seja lá alguém, um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa. Quando alguém que nós amamos muito desencarna, ou alguém que nos ama muito parte, é um momento de muita dor, de muito sofrimento, de muito vazio. E logicamente que na nossa mente fica sempre a vontade de rever e reencontrar aquela pessoa e de um dia reencontrá-la, né? Esse sonho, esse desejo é alimentado de reencontrar essa pessoa um dia após um desencarne, ou de receber comunicações, ou de ver aquela pessoa, enfim. Tudo isso faz parte. Claro que os laços de amor não se desligam, né, após essas rupturas. Os laços de amor sempre prevalecerão e sempre estarão juntos, próximos de alguma maneira. Mas nós precisamos entender também que, por exemplo, eu vou citar o meu exemplo para que todo mundo entenda.
eu tinha uma relação maravilhosa com minha mãe. De amor, de proximidade, ela comigo e eu com ela, uma proximidade muito grande. Sendo que minha mãe desencarnou aí há mais de 10 anos, né? Fez 11 anos agora. Minha mãe desencarnou. Bem, nesses 11 anos que ela desencarnou, no ano que ela desencarnou, eu era uma pessoa. Pensava de um jeito, agia de um jeito, tinha uma determinada forma de ser, uma maneira de pensar. As vivências que eu tinha tido na vida até ali eram algumas, mas aquele Kardec, aquela pessoa, não é a mesma de hoje. Hoje eu sou uma outra pessoa. 11 anos depois eu sou uma outra pessoa. Claro, evidentemente, que eu continuo sentindo muita saudade. Claro, evidentemente, que eu gostaria de abraçá-la. Claro que evidentemente que eu sinto falta. Evidentemente que eu sei que a presença dela aqui, se ela estivesse encarnada em condições de saúde, ela me ajudaria muito nas coisas que eu mais preciso e que às vezes eu sinto falta, que não tem ninguém para fazer, para me ajudar e para fazer por mim o que ela faria, né? Só que hoje eu sou uma outra pessoa, ou seja, eu não sou mais aquele Kardec dela. Hoje, com o passar do tempo, apesar da falta que ela faz, eu estou mais fortalecido, mais lapidado, eu estou mais duro na queda, né? Eu estou uma pessoa com a casca mais dura, eu sou uma pessoa mais forte, para compreender essa ruptura e esses afastamentos, né? Consequentemente, quando eu reencontrar ela, vamos dizer que eu reencontrasse ela aí agora, aparecesse aqui comigo, a emoção, a alegria ia ser tomada. Claro que tem coisa que só num instante eu ia saber. Da mesma forma, ela comigo. E da mesma forma, ela também já não é a mesma. Nesse período de 11 anos aqui na Terra, lá, isso representa um período também mais até do que esse de evolução, de estudos no plano espiritual. Então, nem eu sou o mesmo, nem ela é a mesma. Embora continuemos nos amando, nos respeitando, tendo afinidades e tendo laços amorosos. Os laços não se destroem, mas as coisas mudam. É isso que eu quero dizer. A maneira da própria relação se modifica. Porque quantas mães você já teve nas várias encarnações, né? E com certeza, se não todas, algumas delas, a maioria delas foram mães amorosas, mães cuidadosas, gentis, maravilhosas. Então você vai perceber na erraticidade, no plano astral, no plano espiritual, que você teve várias mães maravilhosas. Não foi só uma. E você vai perceber que você vai sentir um amor, uma gratidão por todas elas. Até por aquelas que talvez não tenham sido boas mães, mas existiu algum ensinamento no processo, né? E você vai perdoar qualquer coisa que tenha sido mal feita. Então onde eu estou querendo chegar com isso? Primeiro, quando houver o reencontro, vai ser um reencontro que muitas vezes vai ser diferente do que a gente imagina. A gente pensa uma coisa, no reencontro eu já sou uma outra pessoa. Apesar de ser eu mesmo, em 11 anos a gente muda. Em 11 anos na Terra, imagine em 11 anos numa contagem do plano espiritual. Ela agora é uma pessoa totalmente diferente, um espírito desencarnado que já desapegou muito dessa relação aqui, que já vive outras coisas, outros estudos, está em patamares evoluídos. Era um espírito muito inteligente, sábio, eu diria,
não um intelectual, não foi uma pessoa, foi uma professora, foi, mas foi também uma grande dona de casa, uma grande mãe, dividiu a vida dela entre ser professora e dedicar muito tempo a cuidar de marido alcoólatra, cuidar de filhos, 4 filhos, cuidar de casa. Então ela não pôde se dedicar mais e mais aos estudos, ao aprofundamento, mas sempre foi uma grande professora. Tinha um conhecimento intelectual? Tinha, mas o que mais caracterizava ela ainda não era a intelectualidade, era a amorosidade, a fraternidade. Consequentemente, ela está fazendo estudos profundos e é um espírito que está num patamar de superioridade. Eu tenho certeza, minha mãe está num plano acima, quinta dimensão para cima, entende? Ou seja, eu às vezes a sinto distante por conta disso. Não é porque ela não quer ficar comigo, não gosta de mim, ou esqueceu de mim ou dos filhos. É porque ela tem muito o que fazer, tem planos, tem projetos e tem a própria condição evolutiva dela, que ela tem que seguir. Então, onde eu quero ainda mais chegar com isso? Você, que ama muito sua mãe desencarnou há 5, 10, 15, 20 anos, ou a seu pai, por exemplo. Tem gente que é mais apegada, era mais apegada ao pai, outros mais apegada à mãe, né? Existem pais que são muito amorosos, muito fraternos, existem pais com sensibilidade de mãe. Isso é muito bonito. Às vezes eu vejo aqui na rua, tem uma escola aqui próxima, e às vezes eu vejo pais passando com os seus filhos e batendo aquele papo, né? Como é que foi a aula? Como é que foi a aula hoje? E aquele sorriso amoroso do pai conversando com o filho, aquela coisa singela, sabe, de amor, me toca, que eu vejo como uma coisa tão bonita de um pai para um filho, é um pai mostrando o lado feminino, né? A sensibilidade, o lado mulher que nós temos, que o homem tem. Tem homens que têm esse lado mais feminino, mais aguçado, né? E tem mulheres que têm um lado masculino também mais forte, da dureza, da franqueza, de ser mais firme nas decisões, de ser uma pessoa mais dura às vezes, né? Isso faz parte das polaridades que todos nós temos. Aquela música de Pepeu Gomes, ser um homem feminino não nega o meu lado masculino, né? Aquela própria concepção de entendermos um Deus como Deus Pai e Mãe. Deus não é só Pai, Deus é Mãe. A misericórdia de Deus vem de onde? A misericórdia de Deus só pode vir de um Deus Mãe. A justiça vem de um Deus Pai. A misericórdia vem de um Deus Mãe, né? Então, nesse processo aí, aonde eu quero chegar com isso? Você que, entre aspas, perdeu sua mãe ou seu pai há 10, 15, 20 anos e até hoje pensa num dia que desencarnar e for encontrar essas pessoas e tal. Eu tenho uma coisa assim muito forte para dizer, que não é negativa, entenda. O que eu quero dizer é que corre o risco de você desencontrar com seu pai ou sua mãe, como eu também. Corre o risco de desencontrar. Por quê? Porque até mesmo os espíritos que mais se amam, as almas que mais se amam, os espíritos afins, eles se desencontram às vezes. Há desencontros no processo. E nós precisamos estar preparados para isso. Esse preparo tem que ser emocional, psicológico, desde já nós nos prepararmos para isso. Por quê? Porque às vezes você passa um intervalo de 20, 30 anos, 15 anos que seu pai desencarnou, sua mãe desencarnou. Você, depois de 30 anos, vamos dizer, você desencarna. Você, quando chega no plano espiritual, seu pai ou sua mãe que você tanto amava e que esperava que eles fossem lhe receber no plano espiritual, eles já precisaram reencarnar por algum motivo. Em algum caso, eles já precisaram reencarnar por algum motivo. E você vai ter que chegar lá e saber que eles já reencarnaram. E aí? Isso vai ser forte para você, não é? Porque você já criou uma dependência, uma segurança de que vai reencontrar, que sua mãe vai lhe receber, seu pai vai lhe receber.
Isso vem também de um condicionamento de casas espíritas, né? Que casas espíritas barras espiritualistas que começaram a ditar isso como uma forma de consolo, até isso se compreende, mas às vezes como também um ensinamento, como se fosse uma coisa certa e segura, de que todo mundo que desencarna vai ser recebido pelo pai ou pela mãe, por aquelas pessoas que mais amam. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Muitas vezes é, mas nem sempre é. Então é importante a gente deixar claro. E com isso aqui eu não quero colocar água no chope de ninguém, não quero ser o do contra. Não, não, a ideia não é essa. Eu quero que as pessoas sejam recebidas pelas que mais amam e que tenham experiências fantásticas de amor, reencontros e parcerias para todo sempre. O que eu estou querendo dizer é que até mesmo eu, que tenho um amor muito grande pela minha mãe, pode acontecer. Desencarna, não encontra ela. Quando a gente não encontra aquela pessoa, é por quê? Ou ela já reencarnou, ou ela está em trabalhos maiores, em outras esferas mais elevadas. Também pode acontecer. Tem um exemplo lá de André Luiz, lá no filme Nosso Lar, por exemplo, serve para ilustrar aqui um pouco. André Luiz vai para o Nosso Lar. A mãe dele não está lá. Depois de um tempo, ele sonha, ele imagina. Veja, o filme, o livro mostra como se ele desse um cochilo. Nesse cochilo, ele percebe a mãe dele visitando ele em Nosso Lar. No filme, isso fica como se a mãe dele vai lá, visita ele está acordado, está vendo a mãe, etc. Mas no livro dá uma ideia de que ele dá um cochilo e é como se aí, nesse cochilo, ele percebe a presença da mãe e a mãe o encontra, né? Ou seja, isso, independente da maneira que você queira interpretar, a mãe de André Luiz, por exemplo, estava numa esfera mais elevada do que Nosso Lar. E não tinha tempo para ficar com ele ali, de ir na relação de mamãe com filhinho, tomando conta do filhinho, para lá e para cá. Ela tinha muitas outras tarefas a cumprir. Então ela foi lá, visitou, conversou, abraçou, matou saudade, mas precisou seguir. Ou seja, isso também acontece, né? Existem variáveis. Pode ser que você encontre seu pai ou sua mãe que você tanto ama, eles estejam passando mais tempo na erraticidade, estejam programando uma reencarnação mais para frente com a presença de vocês, não é? Existem várias situações a serem observadas. Primeiro, o próprio conceito de reencarnação, de como se dá esse processo de reencarnação. Se você acreditar na reencarnação pelo princípio espírita ou pelo princípio tradicional das religiões que veem a reencarnação como algo necessário e imprescindível para a evolução e também como algo necessário para reatar laços, renovar laços e seguir a nova experiência de roda de Sansara, de mundo de provas, talvez mais, nem tantas expiações, mas provas e algumas expiações. Se você enxerga que isso é o caminho, pronto. Se você acha que estamos aqui numa prisão e que precisamos sair da Terra definitivamente e precisamos para a quinta dimensão em diante, a Terra vai estar num processo totalmente de quinta dimensão e vamos estar numa nova Terra ou em outros orbes também. Ou seja, há uma série de conjecturas, há variáveis nesse processo. E é isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, até mesmo encontrar aqueles espíritos que mais nos amam e que a gente mais ama, às vezes dá trabalho. Às vezes não é tão simples assim.
Ah, fulano morreu e já encontrou. Essa altura já deve estar com a mãe dele, na mãe dele colocando ele nos braços, o pai dele abraçando ele. Isso é muito bonito, é muito simbólico e é muito até lúdico e é muito às vezes até psicologicamente necessário para a consolação. Mas na prática, às vezes não é assim que funciona. Tanto que no centro espírita que eu já dirigi, lá o centro já foi visitado por espíritos que me amam, que me amavam, que tenham simpatia por mim, que a gente teve momentos assim maravilhosos, mas que estão desencontrados, estão na erraticidade e eu estou encarnado. E por algum motivo há desencontros. E talvez demore para eu encontrar eles de novo. Um certo cantor, uma madrugada, cantou para mim um refrão que é muito bonito. Diz assim: foi bom e para sempre será. Mais, maravilhosamente amar. Isso significa dizer que foi bom e para sempre será. Ou seja, foi bom o encontro de dois espíritos. Foi bom esse encontro e para sempre será. Maravilhosamente amar. Mas a letra dessa música diz: é, trajetórias opostas sem jamais deixar de se olhar. Duas almas, dois espíritos que se amam, mas que tiveram trajetórias opostas. Até mesmo os espíritos que mais se amam, às vezes precisam trilhar caminhos opostos, trilhar trajetórias opostas por algum tempo, viver novas experiências. E nessas novas experiências haverá um afastamento momentâneo. E esse momentâneo entenda às vezes centenas de anos, tempos que para nós aqui é muito. Para o espírito isso não é nada, mas para nós na visão da Terra é muito tempo. Então eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês, dizendo: eu vou te dizer coisas que não te dizem. Uma dessas é essa romantização e essa questão de consolação que é muito dita, de que é certeza de que ao desencarnar vamos encontrar ou já vão estar nos esperando os parentes mais próximos ou os familiares mais que nos amam, etc. Nem sempre é assim, tá? Às vezes é, algumas vezes é, outras vezes não. Isso vai depender de uma série de fatores. Porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, têm mais contato e mais amor com os avós do que com os próprios pais. Os avós tendem a desencarnar bem antes e tendem a voltar a reencarnar também. Então, quando um neto desencarna, o avô provavelmente já reencarnou, ou a avó. Então, há um desencontro até uma próxima encarnação. Ou seja, nós precisamos trabalhar o nosso emocional, o nosso psicológico também para isso. É um processo de educação do espírito. Por isso que eu estou, em breve vou anunciar para vocês uma escola online que eu estou criando. Uma escola online onde você vai poder se matricular para fazer umas aulas comigo, para entender melhor tudo isso. É uma escola online, tá? E depois também poderá se ter alguns núcleos físicos, mas a priori online, onde a gente vai poder abordar esses temas. Nesse canal, eu já venho trazendo temas abertos, gratuitos para todos vocês, que se vocês perceberem, vocês não encontram por aí facilmente em outros canais. Vocês deveriam valorizar mais, deixando like, se inscrevendo, compartilhando, porque eu venho trazendo coisas de estudos profundos, de percepções profundas sobre espiritualidade. Assuntos de maneira aberta e gratuita que outros canais só disponibilizam para membros, para clube disso, clube A, clube de membros,
clube de quem paga tal coisa ou de tal situação. E nesse canal eu venho trazendo de maneira gratuita conhecimento e informações de muita relevância. E eu preciso que você valorize isso deixando o like, se inscrevendo, compartilhando e divulgando o canal, tá? Bem, não vou me alongar mais pelo tempo, mas eu quero dizer que em breve, essa semana, eu vou estar lançando o projeto de uma escola online para aquelas pessoas que quiserem estudar, vão pagar uma mensalidade num valor muito simbólico, tá? Para que a gente possa ter um estudo semanal muito interessante sobre espiritualidade, tá certo? E uma dessas questões é essa: como encarar isso, como psicologicamente se preparar para desencontros, não só para encontros. Você tem que se preparar para todas as possibilidades. Se preparar para encontros, mas também para a possibilidade de desencontros com aqueles que mais nos amam e com aqueles que mais nos amamos, com aqueles que mais nós amamos. Mais nós amamos, que mais eles nos amam. Temos que nos preparar para encontros e desencontros, o que não significa dizer que esses que nos amam e que nós nos amamos sempre vamos estar interligados. O Livro dos Espíritos diz que os espíritos afins se procuram em meio à multidão, ou multidões. Os espíritos afins sempre tendem a se procurar e a se encontrar, mas às vezes há intervalos considerados grandes, porque há desencontros nesse processo, por N motivos, como falei aqui, apenas alguns. Desencontros porque um desencarnou, o outro já reencarnou. Desencontros porque outros estão em outras esferas mais elevadas espiritualmente. Você vai estar numa dimensão, outro espírito já vai estar em outra, ou em outro planeta, ou reencarnou em outro planeta, ou recebeu um chamado, uma missão para desempenhar tal trabalho. Uma série de fatores existe e você tem que estar preparado. Aprender a ir desapegando e se preparar para passar hiatos, passar momentos de distância daqueles que mais você ama e que mais amam você. Em alguns momentos, esses hiatos, em alguns momentos, essas separações são inevitáveis, fazem parte do processo. Ok? É duro, mas é real. Se você entendeu, compreendeu, deixa o like, comenta. Se tiver alguma dúvida ou alguma coisa que não ficou clara, pergunta aí nos comentários também. Deixa o like. Se não for inscrita, inscreva-se no canal. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ajuda o canal a crescer. Ele vem crescendo e precisa crescer muito mais, porque nós temos conteúdo de qualidade que precisa chegar mais longe. E aguardem, porque eu vou lançar uma escola online, um local de estudo, de aprofundamento. Porque eu venho trazendo temas aqui abertos e muitas vezes esses temas nem são tão valorizados como deveriam. As pessoas não estão entendendo a dimensão de informações e de alguns conhecimentos que eu venho tornando público, inclusive com muita coragem eu venho trazendo alguns temas que geralmente são fechados, são só para clube de membros, são para pessoas em locais e circunstâncias fechadas, que eu venho trazendo de maneira aberta e gratuita no canal. Inclusive me expondo, inclusive tendo a coragem de trazer e tocar em temas que são muito fortes, de informações e conhecimentos diferenciados, tá? Um grande abraço a todos. Valoriza o canal, deixando o like, se inscrevendo, compartilhando. Vamos juntos.